Fala aí, galera do canal. Bom dia pra vocês, tudo bom? Galera, hoje eu vou dar uma dica pra vocês aí sobre as bikes, certo? Vou dar uma dica pra vocês sobre o problema aqui da bike. É o seguinte, galera, eu tô com essa bicicleta aqui, beleza? E aí, ela começou a apresentar um pequeno problema, tá? Tá desculpando a imagem da câmera aí. E aí ela começou a apresentar um pequeno problema aqui, galera, ó. Eu comecei a pedalar aqui, né? E eu comecei a perceber que ela tá estralando muito e não tava. E de vez em quando cai a corrente. Então, eu tô querendo resolver esse problema de uma forma aonde você tem aí uma máquina de solda ou uma esmerilhadeira, né? Ou então você quer uma coisa mais avançada. Vamos supor que você não quer trocar a coroa que tá gasta ou a corrente que tá gasta, principalmente essa corrente fina. Às vezes esse elo dela aqui fica gasto e aí ela fica com esse problema aí, ó, de não tá encaixando ali direito, ó. Que o certo é ela encaixar bem encaixadinha, né? Mas às vezes ela não fica encaixando aí bem encaixadinha, ela fica tipo salteando, começando a pular os dentes. Ela fica querendo pular os dentes, ó, não encontra mais aqui no meio, que é pra estar mais pra cá no meio, né? Tipo assim. E aí às vezes você tá com esse problema aí, eu vou explicar pra vocês aqui como resolver de várias formas. Eu tô com outras coroas aqui, galera, ó. Certo? Tô com essas coroas aqui, ó. Que é até da Monarch esse negócio aqui. Tem outras coroas. E aí eu tive uma ideia aqui, galera. Tive uma ideia bem belezinha, bem ideiazinha mesmo. Que seria? Pra mim poder ter certeza mesmo, que eu não gosto de bicicleta que cai a corrente. Esse negócio de estar botando a corrente porque caiu. Então eu tô pensando, galera, de pegar e fazer um sistema de duas, pegar uma chapa de aço, cortar maior do que a corrente aqui, ó, o diâmetro de um lado, depois cortar do outro, fazer uns furos na chapa e parafusar aqui, ó, na própria coroa. Tá entendendo? Com isso eu vou criar dois esbarros aqui de um lado e do outro para que a corrente não venha cair. E aí já era. É só sombra e água fresca, nunca mais essa corrente cai. Inclusive eu acho que esse sistema deveria vir nas motos, em tudo, para poder você utilizar bem mais uma corrente gasta e um kit estragado, sem que corra o risco de cair. Então a ideia é a seguinte, a ideia é eu pegar e fazer tipo uma arruela grande assim de aço, ó. E aí colocar aqui, ó, assim, ó. Estão vendo? Com isso, ó, a corrente fica todo o tempo correndo ali, ó. Tá vendo lá? Ela não vai mais cair pra cá. E aí eu botar a outra do outro lado assim. Botar duas, né? Aí vai ficar uma por um lado e uma por outro. E daí você não tiver chapa de aço, você pode fazer com as próprias coroas. As próprias coroas que você tem velha, você pode estar cortando com a esmerilhadeira, aumentando ela e fazendo. Aqui é o papelão, né? Aqui seria o papelão que eu estaria cortando aqui, ó, para fazer o molde. Porque se eu não tiver a chapa, essa chapa aqui, essa peça aqui, ela até poderia dar certo, ó, tá vendo? Só que o problema é que ela é muito fina, tem que ser uma chapa grossa, que é para realmente a corrente não cair. Mas eu acho que eu vou fazer o molde a partir dela. Eu vou fazer duas peças dessa de papelão com a furação, molde tudo.
Depois eu compro uma chapa de aço de 2 milímetros, tá bom, de 2 milímetros de espessura na parede. E eu corto na chapa de aço, faço os furos e coloco ali, instalo. Com isso vai resolver o meu problema aqui de cair a corrente ou pedalar com segurança. Eu posso pedalar à vontade, com força, que não vai mais cair. Aqui pode estar tudo frouxo, bambo, mas não vai cair. A intenção é resolver o problema, é para não cair mais a corrente, para não ter que estar sujando a mão, botando corrente, que é chato. Então é isso. Então você tá com um problema e quer resolver de uma vez por toda, a dica que eu dou hoje é essa aí, beleza? Ó, ela tá até boa agora, ó. Ela tá até boa. O problema é que quando é na lama e quando o sistema daqui de 4 em 4 meses, galera, de 4 em 4 meses, eu desmonto aqui o central, certo? De 4 em 4 meses eu desmonto, tiro tudo e lubrifico os rolamentos. Aqui dentro é rolamento. Mas mesmo assim, às vezes ela ainda desgasta, tá certo? Então, a dica de hoje foi essa daí. Se você tá passando por esse tipo de problema aí, a dica que eu dou é essa daí. Colocar duas arruelonas aqui na coroa para servir de encosto, certo? Para poder servir de encosto, para você poder resolver o problema da corrente que cai, ó. Beleza? Ó. Então valeu, galera. Vou preparar as peças. Vai demorar porque eu vou ainda atrás de comprar chapa, eu vou ter que comprar disco, broca para fazer os furos, mas quando eu resolver aí, se der certo o problema, aí eu mostro vocês, tá bom? Aí eu mostro vocês sobre como é que vai ficar. Ah, mas eu não tenho como cortar a chapa, Manuel. Eu não tenho. Então você pega a coroa assim, ó. Aí você bota um assim, ó. Vai ficar tipo assim, ó. Você bota um assim, ó. Vai ficar tipo assim. Vai ficar uma pelo um lado, uma pelo outro aqui assim, ó. Não sei se vocês conseguem entender, ó. Vai ficar uma pelo lado e uma pelo outro. E a corrente correndo no meio. Aí quando a corrente, a coroa estiver empenada, vir querer derrubar, as arruelas não deixam. Não deixa a corrente cair, entendeu? Então é isso. Valeu, galera. Tamo junto, viu? Espero que vocês tenham gostado aí da dica de como resolver esse problema aí. Às vezes tem cara que... Ah, eu já botei muito coroa e as coroas ficam empenando de fácil e aí fica caindo a corrente. Aí é muito chato. Então faça isso. Faça 2 sistemas de desbaste aqui de arruela para que fique assim. Para que a corrente não caia. Como fosse a minha mão lá, assim. Um lado e outro aqui, ó. Vai correr no meio. Vocês vão ver depois aí, se der certo. Eu vou fazer nessa aí, eu mostro pra vocês. Valeu, galera. Eu espero que Deus abençoe vocês. E lembrando, se você... Ah, mas eu não sei, eu tenho dinheiro. Então você leva no mecânico e manda trocar o kit completo, que é melhor. Certo? Falando aqui é quem não tem, serviço de gambiarra, assim, quebra-galho. Mas pra quem tem é levar no mecânico e ajeitar. Pois valeu. Deus abençoe vocês. Bom dia e fique com Deus.